Tagarela, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show. E veja só como são as coisas. Às vezes eu tenho a ideia de uma pauta, eu anoto, às vezes eu faço até uma arte e ela fica parada por algum tempo. No caso de Vale Tudo 2025, essa pauta estava parada desde abril. Desde março, na verdade. Mas agora, com o final da novela, talvez a perspectiva seja outra. E é disso que eu vou falar. Vai, vinheta. Esse é o The Mullet Show, o programa sobre as coisas que passam pela minha cabeça. E eu estou de óculos escuros nesse cenário meio escuro, simplesmente porque eu ganhei esses óculos escuros e eu queria usar em algum vídeo. Pois é, porque é assim que a minha cabeça funciona. Eu quero falar um pouquinho sobre Vale Tudo 2025, mas principalmente eu quero falar sobre a minha pauta em relação a Vale Tudo 2025. Veja só, quando Vale Tudo foi anunciada, quando esse remake foi anunciado, muita gente já aventou que seria um erro e seria um problema. Afinal, Vale Tudo é uma das maiores novelas da história da teledramaturgia brasileira e mexer com isso talvez desse muito errado. Eu não era uma dessas pessoas. Eu estava curioso para ver o que ia acontecer e eu devia ter ouvido os críticos, para falar a verdade. A minha pauta original sobre Vale Tudo era de expectativas. A primeira expectativa estava na escalação, principalmente da Thaís Araújo como a Raquel e a Débora Bloch como Odete Roitman. Até porque muito se aventou sobre o fato de a Fernanda Torres quase ter pego e não pegou o papel. Eu acho que foi melhor por dois motivos. Primeiro, porque a Fernanda Torres estava em plena campanha para Ainda Estou Aqui, como nós sabemos, essa campanha deu certo. E por outro lado, porque Débora Bloch já vinha num crescente de vilões. Depois dela fazer Segunda Chamada, que é uma série fenomenal, ela fez uma vilã em duas novelas diferentes, que é Mar do Sertão e No Rancho Fundo. É a mesma vilã. E ela só foi piorando a escala, então ela estava pronta para fazer a maior das vilãs da teledramaturgia brasileira, que é Odete Roitman. E daí que começa um pouco a minha expectativa. Grandes atores escalados para grandes papéis em grandes momentos. E aí, o que eu esperava era um texto preciso, cortante, pulsante, como eu vi em Amor de Mãe. Amor de Mãe, da mesma Manuela Dias, que agora assinou Vale Tudo. É a segunda novela dela. Ela fez seriados antes, como Justiça. E Amor de Mãe eu adoro, é uma novela que eu adorei acompanhar. Eu realmente assisti todos os dias. E aí, Vale Tudo, eu esperava que ia ter o mesmo ritmo. Agora, o fato dessa minha pauta não ter sido feita quando a novela estreou, na verdade agora me permite fazer uma análise diferente, que é: qual foi o impacto disso diante da realidade? O famoso expectativa versus realidade. Olha, a impressão que me dá é que alguém chegou para Manuela Dias com uma lista de todas as coisas que eram obrigatórias de haver em Vale Tudo 2025. Entre essas coisas, é claro que tem a Maria de Fátima casando com o Afonso e toda a questão do casamento, a forma como a Odete Roitman chega, a cena da Heleninha falando toca o mambo quando já tá muito bêbada. Agora, e é claro, a morte de Odete Roitman, né? A impressão que me dá é que Manuela Dias decidiu pegar todos os pontos que eram obrigatórios e simplesmente rascunhar em cima. A gente pode falar da morte de Odete Roitman, ou como tudo foi feito, e de início eu até achei inteligente, tá? Mas vamos falar primeiro de outros pontos. Tem pontos assim básicos, como por exemplo, o mau caratismo do Marco Aurélio era muito no discurso e nas caras e bocas. Mas aí tinha algum momento dele com a sobrinha ou dele com a Leila que quebrava isso. Você não dizia que ele era um mau caráter. Ao contrário do Afonso, que era só chato o tempo todo. A Maria de Fátima,
ela transitava muito entre a espertona, a golpista, vamos falar assim, e a burra. Como, por exemplo, indo procurar emprego na agência Tomorrow, dizendo que não precisava de um diploma de universidade. Bom, aí é muito complicado, né? E, por um lado, souberam explorar muito a beleza física da Bella Campos. Por outro lado, ficou faltando um pouquinho de estofo nessa personagem para entender esses pontos. Ela começou a novela achando que ser influencer digital era o futuro, e ela terminou a novela mais ou menos do mesmo jeito, só que aí tem uma reviravolta no último capítulo aí, né? Até uma coisa que muita gente levantou, eu vou falar algumas coisas do final, porque afinal de contas é TV aberta. E uma coisa que pegou muita gente foi o fato da Maria de Fátima ter dado o bebê, sendo que é um bebê de um bilionário. E o César ficou bilionário com B de bananada. Então disso ficou uma coisa incongruente. Parece que foi uma das coisas que a Manu, não, ela tem que se livrar do bebê mesmo, se livra de qualquer jeito. E o texto é uma coisa, eu vou dar o bebê. Tó o bebê, não nasci pra ser mãe. Ela fica o tempo todo falando sobre como maternidade é horrível. E quando ela decide dar o bebê, nem surpreende ninguém, porque ela só acha tudo horrível. E é cansativo. A última semana, aliás, desde do capítulo da morte de Odete Roitman, eu fui notando que a Raquel ficou sem trama. Ela já tava com o Ivan, o restaurante já tava dando certo, colocaram um monte de merchan como estofo mesmo, inclusive da Coca-Cola. Olha, ela está se dando melhor por causa da Coca-Cola. E aí ficaram capítulos e capítulos do pessoal do restaurante só comemorando que eles se deram bem. Não tinha mais nada pra acontecer. Eu fiquei até com medo de alguém sequestrar a Raquel no último capítulo, talvez no dia do casamento, tipo Vai na Fé. Que, aliás, a locação foi a mesma do casamento do último capítulo de Vai na Fé. Só pra ter alguma coisa acontecendo, sabe? Porque tem alguns pontos que só foram cansativos. E aí eu venho falar da morte de Odete Roitman. Porque a original, a Beatriz Segal, ela foi encontrada morta, e muito morta, e 10 vezes morta, com os tirambaços no peito. Que aí houve toda a investigação e a gente vê a cena do tiro no último capítulo. Teve toda a comoção que matou Odete Roitman, não preciso nem falar desse ponto. Agora, a de Deborah Bloch, foi todo um capítulo construído para isso. Vários personagens indo para o hotel armados, prontos para matar Odete Roitman. E ficou meio um Agatha Christie. Todo mundo entrou no quarto de Odete Roitman. Depois todo mundo saiu do quarto de Odete Roitman. E a última cena do capítulo é o tiro. E aí na visão da arma. Eu achei isso inteligente. Eu achei isso interessante. Ficou confuso de propósito. A linha temporal não ficou muito clara. Só que histórias de Agatha Christie esclarecem isso no final. E muita coisa não ficou clara no final. Tá? Se você procurar qualquer crítico de televisão que costuma falar de novelas, você vai ver levantando pelo menos uns 10 pontos sobre toda essa história de Odete Roitman. Porque no final das contas ela não morreu. O que me chamou a atenção durante todo esse negócio da morte é que ela leva um tiro. E aí a polícia vai, começa a investigar, começa a questionar. Nenhum dos suspeitos vai com o advogado, mas é publicado no jornal uma foto do cadáver de Odete Roitman. Dela morta, dela sangrando. Nenhum jornal faz isso. Mas eu já fiquei, será que foi para despistar? Não esclareceram. Como ela sobreviveu? Será que a polícia, quando chegou lá, fez o teste, percebeu que ela estava viva? Não esclareceram. Parece que a partir do momento que criou o choque, principalmente criou o momento para estourar nas redes sociais, a Manuela Dias não se preocupou em esclarecer todos os pontos. Uma coisa que, por exemplo, o Silvio de Abreu fez em A Próxima Vítima e em Torre de Babel, com uma cena filmada no dia do último capítulo, com a polícia esclarecendo tudo num grande salão de ricaço, tal qual a Agatha Christie. Eu acho que nisso a Manuela Dias se inspirou na Bia Falcão de Belíssima, que morre no meio da novela, mas aí aos poucos a gente começa a desconfiar de que ela tá viva. E no final, mostra que ela estava viva, não só ela estava viva, como ela foi morar em Paris com Cauã Raymond, veja só.
Aliás, eu tenho que dizer, a dupla Cauã Raymond com o outro ator que faz o amigo do César, putz, grila, aquilo sempre dava uma leveza nos capítulos. Sempre, porque de resto eram textos que eu do nada ao lugar nenhum. A última semana da novela foi uma última semana em que nada aconteceu por vários capítulos. E a última semana de uma novela, gente, devia ser bomba atrás de bomba. Vale Tudo 2025, se tivesse saído como The Mullet Show lá em abril, eu teria dito sobre a minha expectativa de uma boa realização. Agora... né? E um último detalhe, tá? Porque Manuela Dias deu inúmeras entrevistas antes da novela sair e em uma delas ela falou que a música de abertura não seria Brasil da Gal Costa. Talvez fosse a música Brasil, autoria de Cazuza, sob outro artista. Mas no final acabou sendo da Gal Costa mesmo, que eu achei um acerto. Aliás, várias entrevistas da Manuela Dias, ela deu várias derrapadas, né? Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.